Olá, eu sou Sônia Rosa, sou professora de língua portuguesa, psicóloga e neuropsicóloga em formação, e estamos começando mais um vídeo do canal Drops de Ideias. Hoje eu trago algumas ideias para trabalhar a noção de tempo com as crianças. A percepção temporal é uma das mais difíceis habilidades para ser trabalhada em uma criança. Só para vocês terem uma ideia, com 4 anos, a criança começa a reconhecer um dia da semana, mas somente aos 12 anos ela vai conseguir avaliar a duração de uma conversa. E as crianças com algum atraso no desenvolvimento, aí é que fica mais difícil ainda. E como resolver essa questão? Então, primeiro, vamos pensar na relação da noção de tempo e a memória episódica, que é aquela memória que nos remete a experiências vividas ou também a ações em planejamento para serem executadas no futuro. Eu estou falando da memória retrógrada e da memória prospectiva. A memória retrógrada, que é a memória daquilo que aconteceu, do passado, dos fatos vivenciados, e a memória prospectiva, que são as intenções para o futuro. É muito comum ouvir uma criança dizer algo do tipo: eu fiz aniversário semana passada. Não é isso. Aí tá certo. É muito comum ouvir uma criança dizer: eu fiz aniversário semana que vem. Seja pelo desconhecimento das formas verbais, seja pela incapacidade de localizar-se temporalmente, isso pode e deve ser trabalhado pela família e pela escola. Isso é fundamental para a socialização e desenvolvimento da pessoa. Além de influenciar na organização de atividades, na sua percepção dentro de um espaço-tempo, o desenvolvimento da leitura e da escrita dependem dessa capacidade de localização temporal. Por quê? Porque essa capacidade ela vai estar ligada à capacidade de sequenciação, de progressão da história, contada ou lida ou escrita, localização temporal dos fatos na história. Então, isso deixa claro a importância do desenvolvimento da capacidade de localização temporal da criança. A primeira ideia que eu trago hoje é a tradicional experiência do feijão no copinho com algodão úmido. É uma excelente ideia e ainda dá para trabalhar um monte de coisa. Faça um diário do feijão com o seu filho, desde que a criança desenhe as fases da germinação e escreva algo sobre o que ela vê. Você pode ajudá-la nesse registro. Mas, enquanto ela desenha, vá contando como ela era ao nascer ou antes disso. E quando terminar, colhe uma foto de quando ela nasceu ou da ultrassonografia no seu estado gestacional e deixe exposto isso próximo ao copinho da sementinha. Durante o desenvolvimento da sementinha, ela vai repetir essa atividade e você vai colocar outras fotos que mostram o desenvolvimento dela também, né, junto com a observação que ela está fazendo da sementinha. Outra possibilidade é fazer uma linha do tempo dos fatos ocorridos durante a semana ou durante o mês com a criança. Vá pendurando desenhos, pequenos relatos sobre o que for acontecendo e num fio que você deve pendurar também num local onde ela possa ter acesso, na altura da criança, não muito alto nem muito baixo, mas na altura da criança. É importante fazer conexão com eventos programados para algum futuro próximo. Uma festa de aniversário, um passeio que a família vem programando fazer, enfim. Se puder, use cores diferentes para os barbantes, de acordo com os acontecimentos serem do passado ou do futuro. Ligue com um nó que você pode nomear como presente. Assim, a criança vai construir a noção do que vem antes do nó, que é antes, né, do presente, e aquilo que vai acontecer a partir do presente, a partir daquele nó, como o futuro. Uma outra ideia é fazer um diário de bordo com a criança quando se faz um passeio de férias, né? Um caderno de desenho, alguns lápis de cor, um alfabetário móvel não pesam nada na mala. Senta que lá vem a história. Eu fazia muito isso com Rebeca.
Quando eu ia viajar, dentro da mala ia um espaço para o alfabetário, uma caixinha de lápis de cor e algumas folhas em branco que normalmente eram cadernos de desenho. A gente passeava, passava o dia em atividades e quando a gente chegava no hotel ou aonde a gente estava instalado, ela fazia um resumo ou fazia uma observação do que ela tinha achado mais interessante, do que ela tinha feito de mais interessante. Então ela fazia o desenho e eu a ajudava a relatar através de uma frase o que estava acontecendo ali naquele desenho. Foi uma experiência muito boa, uma experiência fantástica e isso a ajudou muito, acredito eu, a desenvolver não só a percepção temporal dos fatos, como também o desenvolvimento da escrita, né? Como eu tenho dito, a escrita, a leitura precisa fazer sentido para a criança. E naquele momento, relatar o que ela tinha feito durante o dia fazia sentido para ela. Agora eu vou mostrar uma atividade que eu criei para minha filha a partir dessa dificuldade que ela tinha de percepção temporal. Era angustiante saber que a minha filha ainda não tinha essa percepção temporal e ela não conseguia localizar os fatos numa sequência temporal. Então eu criei cenas numa linha temporal em que ela podia, de forma concreta, observar essa sequência. Eu sei que isso poderia ser visto, talvez, de outra forma, mas eu queria fazer com atividades da rotina dela. Os filósofos vão falar sobre a fluidez dessa noção de tempo e como tornar isso concreto. Se os próprios filósofos falam que a noção de tempo é uma noção fluida. Então eu pedi ajuda a uma desenhista para que essas noções ficassem mais palpáveis para minha filha. E eu vou mostrar a vocês então como eu fiz isso. Ela lia o registro da sequência dos fatos e depois relacionava com os desenhos. Rebeca escovará os dentes, Rebeca escova os dentes e Rebeca escovou os dentes. Nessa outra atividade, ela só precisava completar com o verbo. E eu quero dizer que quando ela fez essa atividade, ela realmente foi para a cozinha e nós fizemos um bolo. Então, ela depois pôde completar as frases. Rebeca fará um bolo, Rebeca faz um bolo e Rebeca fez um bolo. Esse é o meu Drops de hoje. Não deixe de se inscrever, dá o seu like, deixe sua sugestão ou comentário para o próximo vídeo. Nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook. Até a próxima!